Sejam bem-vindos à nossa quinta aula deste módulo de gestão de qualidade e padronização. Bom, hoje nós vamos trabalhar um item específico da norma, muito importante, aquele que quando nós estávamos trabalhando eu falei, é o item mais longo, é o item mais burocrático, é o item que vai agregar valor a cada um de vocês. Bom, então, só recapitulando um pouco do que nós já vimos nessas 4 primeiras aulas. Nós trabalhamos a conscientização, o que é essa tal de ISO, a organização internacional que tem sua sede lá em Genebra, na Suíça, a ABNT, que é quem representa o Brasil lá naquela organização ISO. Depois trabalhamos os requisitos da norma. Trabalhamos na segunda aula, seção 4, 5 e 6 da norma. Depois trabalhamos seção 7 e 8 da norma. E na aula passada trabalhamos como escrever um procedimento para que as organizações possam documentar aquelas atividades que elas consideram importante serem desenvolvidas através de um procedimento documentado. Hoje nós vamos trabalhar um procedimento específico, o procedimento de projeto e desenvolvimento, que está aí na seção 7.3. Começando aí com o 7.3.1, o planejamento do projeto e desenvolvimento. Então, eu gostaria de lembrar a todos que, ao final desta nossa aula, nós teremos a atividade e vocês serão chamados para escrever um procedimento de desenvolvimento de um projeto. E antes desse início, eu estava aqui combinando com Dona Aline qual seria o projeto ideal para a gente, didaticamente, trabalhar com todos os polos, para a gente desenvolver um procedimento de projeto e desenvolvimento. E nós já até combinamos, né, Aline, que a gente vai fazer um bolo. Isso. Então, ao final da nossa aula, nós estaremos trabalhando um procedimento para a gente fazer o projeto de um bolo. E esse bolo vai ficar tão gostoso quanto for a contribuição de cada um dos polos que está presente aí conosco. Então, vamos ao desenvolvimento de um projeto. Planejamento do projeto e desenvolvimento. Então, a organização deve planejar e controlar o projeto e desenvolvimento de um produto. Então, quando é que a gente vai precisar desenvolver um produto? Quando a gente for desenvolver alguma coisa nova, alguma coisa que não exista ainda, alguma coisa que é específico, e aí a organização, a empresa, quem vai desenvolver esse projeto, precisa atender cada um desses requisitos aí desse planejamento. Então, nós vamos, no final, escolher um projeto que vai ser um bolo. Esse bolo vai ser único, porque a gente vai usar toda a metodologia que a norma ISO 9001 exige nesse item 7.3, projeto e desenvolvimento. Então, durante o planejamento do projeto e desenvolvimento, a organização deve determinar. E aí vem o que é que a gente precisa determinar para desenvolver um projeto. Os estágios do projeto e desenvolvimento. É o item A. A análise crítica, a verificação e validação que sejam apropriados para cada fase do projeto e desenvolvimento. Então, antes de conceber esse projeto, nós vamos definir cada uma das fases. Vamos ter diversas fases aí para conceber um projeto e um desenvolvimento. Vamos definir aí no item C, responsabilidade e autoridade dentro do projeto e desenvolvimento. Ou seja, quem vai fazer cada uma das atividades, qual é a responsabilidade, quem vai ser cobrado em cada uma das fases desse desenvolvimento do projeto. E a organização deve gerenciar as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicação eficaz, a designação clara de responsabilidades, ou seja, o gerente do projeto deve
garantir que todos os integrantes da equipe vão conversar, vão ter uma designação clara qual é a atribuição de cada membro dessa equipe. Porque para desenvolver um projeto, muitas vezes a organização precisa de diversas competências específicas no desenvolvimento de um projeto. Então, o gerente de projeto ele vai garantir que todas essas competências, as competências de cada membro serão muito bem aproveitadas, fazendo com que eles venham conversar de uma forma eficaz. E aí ele diz, assegurar a comunicação eficaz e a designação clara de responsabilidades. Aí brincando aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então as saídas do planejamento, elas devem ser atualizadas à medida em que progridem. O que é isso? Ou seja, à medida em que o projeto vai evoluindo, eu vou atualizando. Em muitos projetos, principalmente em projetos de grande valor, projetos com muita gente envolvida, muitos recursos envolvidos, muitas vezes faz-se necessário fazer uma ligação entre cada entrega de cada fase a um pagamento, a um cronograma também físico, elaboração do projeto, e financeiro, pagamento daquela parte que foi entregue. Então, à medida em que o projeto evolui, a gente vai atualizando, deve ser garantida essa atualização do projeto. Essa análise crítica, verificação e validação do projeto e o desenvolvimento possuem objetivos distintos. Podem ser feitas e registradas separadamente ou combinadas, conforme adequado para o produto e para a organização. Ou seja, a cada análise crítica, a cada evolução do projeto, a organização ela pode definir se vai fazer uma reunião específica ou se vai trabalhar de uma forma combinada ou de uma forma isolada em cada uma dessas etapas. Quem vai definir isso? A organização, o gerente do projeto. Qual é a melhor forma para controlar o projeto? Quais são as entradas para um projeto, um desenvolvimento de projeto? Então, as entradas relativas aos requisitos de produto devem ser determinadas e os registros devem ser mantidos. Então, eu não devo ter dúvidas de todos os requisitos que devem ser atendidos. E, neste item, a gente vai perceber que ela sempre vai pedir registros. Ou seja, um registro pode ser a ata da reunião, onde vão ser discutidos os diversos assuntos para manter o acompanhamento do projeto. Então, as entradas do projeto devem incluir requisitos de funcionamento e de desempenho. Que requisitos são esses? Se a gente vai fazer um bolo, eu quero um bolo com quantos quilos? É um bolo de casamento ou um bolo de aniversário? É um bolo com recheio? Enfim, quais são todos os requisitos de funcionamento? Eu quero esse bolo, por exemplo, para um diabético que não pode comer açúcar, então não pode ter chocolate e outros ingredientes. Enfim, quais são os requisitos de funcionamento? E, no item B, requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Quais são as legislações que a organização precisa atender? Por exemplo, uma empresa de segurança armada, desarmada, transporte e guarda de valores, ela precisa atender todas as legislações da Polícia Federal. Então, ela tem que identificar as legislações aplicáveis a ela. Para a gente fazer o nosso bolo, se a gente estiver falando de uma confeitaria, de uma padaria, a Anvisa é quem estabelece todas as regulamentações que devem ser atendidas para
produção e comercialização de alimentos.